Louvado seja Deus, para sempre seja louvado, e nossa Mãe, Maria Santíssima. Glórias a Ti, Senhor, por esse momento de graça que estamos juntos aqui reunidos. Quantas pessoas nesse momento estão conosco agora? Sejam bem-vindos todos que chegaram já agora nesse finalzinho. Que você possa abrir a sua Bíblia nessa passagem que é o Evangelho de hoje, o Evangelho da liturgia diária de hoje da Santa Missa. Nós estamos hoje em Mateus, você pode abrir, Mateus capítulo 5, dos versículos 27 ao 32. Mas eu também vou fazer uma referência hoje à primeira leitura que fala de Elias também. Então hoje nós vamos ler o Evangelho, mas eu vou fazer uma referência também a Elias, a primeira leitura que está lá no livro de Reis. Convido você a fazer essa leitura comigo, versículo 27 de Mateus 5, que diz o seguinte: Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: Ouvistes o que foi dito? Não cometerás adultério. Eu, porém, digo a vocês que todo aquele que apenas olhar para uma mulher com o desejo de possuí-la, já cometeu adultério com ela no seu coração. Se o teu olho direito é para ti ocasião de pecado, arranca-o e joga ele para longe de ti. Tira da tua vida, afasta de ti. Porque, de fato, é melhor perder um de teus membros do que perder todo o teu corpo e ele ser jogado no inferno. Ora, se a tua mão direita é para ti ocasião de pecado, corta ela e joga longe de ti. De fato, é melhor perder um dos teus membros do que todo o teu corpo e parar no inferno. Foi dito também: quem se divorciar de sua mulher, dê-lhe uma certidão de divórcio. Eu, porém, vos digo: todo aquele que se divorcia de sua mulher, a não ser por um motivo de uma união irregular, faz com que ela se torne adúltera. E quem se casa com uma mulher divorciada comete adultério. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos, essa palavra de Deus, ela vem nos falar a respeito de casamento. E é muito interessante que ela vem nos falar a respeito de casamento, caiu muito propiciamente no dia de hoje, dia 12 de junho, né? Que é um dia que nós comemoramos hoje, o que? O dia dos namorados. O dia dos namorados, o dia dos noivos, o dia dos casais, né? E aí, interessante que a palavra caiu certinha no dia de hoje e ela vem nos falar de casamento. Mas ela não vem falar somente de casamento, somente de adultério. Veja que a palavra, ela estende a sua mensagem para além do casamento. Porque, sim, Jesus fala aqui a respeito de adultério, mas há um momento em que ele diz: se o teu olho direito é para ti ocasião de pecado, arranca ele e joga fora, longe de ti. Da mesma maneira o Senhor fala: se a tua mão direita é para ti uma ocasião de pecado, arranca ela, joga ela fora, para longe de ti. Porque é melhor perder uma mão ou um olho do que perder todo o corpo, do que tudo que tu és, toda a tua alma, todo o teu corpo ser lançado no inferno. Então veja que o Senhor nos fala assim de adultério, a gente vai mergulhar nisso já já.
Mas ele nos fala de uma maneira muito clara, muito explícita para nós aqui, que não se trata só do adultério, só deste tipo de pecado, mas de tudo aquilo que na nossa vida possa nos condenar ao inferno, qualquer tipo de pecado que possa nos levar a uma condenação de alma, que aquilo que em nós pode ser condenatório, é melhor que eu arranque aquilo, nem que me doa, nem que me faça falta, nem que exija de mim algo que eu precise renunciar, mas é melhor que eu arranque isto fora e que eu lance fora para que eu não condene todo o resto da minha alma. Há um ditado popular que diz assim: uma laranja podre no suco estraga todo o suco. É melhor que eu tire aquela laranja, né, do que perder todo o suco que está sendo feito. Antes da gente mergulhar mais profundamente nessa passagem aqui de Mateus, eu também gostaria de ler com vocês a primeira leitura que está lá no livro de Reis. Tá? Você não precisa abrir a sua Bíblia, basta apenas ouvir a leitura. Mas a primeira leitura da liturgia diária de hoje, que está no livro de Reis, nos diz assim: naqueles dias, ao chegar no Monte Horebe, que é o monte de Deus, né? O profeta Elias entrou numa gruta, aonde ele passou a noite toda nessa gruta. E eis que a palavra do Senhor lhe foi dirigida nestes termos: Elias, sai e permanece em cima do monte, diante de Deus, porque o Senhor vai passar por ti. E aí Elias foi lá, subiu no monte e ficou esperando a presença de Deus. Ficou esperando que o Senhor dele se aproximasse. Antes do Senhor, porém, veio um vento impetuoso, um vento tão forte que desfazia as montanhas, que quebrava rochedos. Então olha só, Elias estava ali em cima do Monte Horebe esperando a presença de Deus. E antes de Deus chegar, veio um vento fortíssimo. Um vento impetuoso que saiu quebrando tudo que tinha pela frente. Mas o Senhor não estava nesse vento. Então depois do vento veio um terremoto, que tremeu a terra onde Elias estava. Mas o Senhor também não estava no terremoto. Passou então o terremoto, e eis que veio um fogaréu, um fogo, um incêndio. Mas o Senhor também não estava no fogo. Depois do fogo, então, ouviu-se um murmúrio de uma leve brisa. Ouvindo isto, Elias cobriu o rosto com o seu manto, saiu e pôs-se à entrada da gruta. Ouviu então uma voz que dizia: que fazes aqui, Elias? E Deus estava naquela brisa. E Deus pergunta a Elias: o que tu estás fazendo aqui, Elias? E olha que resposta linda que Elias dá a Deus. Elias diz assim para o Senhor: Senhor, eu estou ardendo de desejo por ti. Em outra tradução: Senhor, eu estou ardendo de zelo por ti. Deus Todo-Poderoso, porque os filhos de Israel abandonaram tua aliança, demoliram teus altares e mataram à espada os teus profetas. Só eu escapei, mas agora também querem me matar. Por isso eu estou aqui desejando a ti. Por isso eu estou aqui, Senhor, ardendo de desejo por ti. E o Senhor lhe diz: vai e toma o teu caminho de volta na direção do deserto de Damasco, porque chegando lá ungirás a Azel como rei da Síria, unge a Jeú, filho de Nami, como rei de Israel, e a Eliseu, filho de Safá, como profeta em teu lugar. E aí Eliseu vai substituir Elias. Palavra do Senhor, graças a Deus. Queridos, olha que coisa interessante como a primeira leitura e a segunda leitura, elas têm uma ligação muito forte.
E você vai entender por quê. Vamos voltar ao Evangelho. No Evangelho, o Senhor nos fala de quê? De adultério. Ele está dizendo aqui que lá na lei de Moisés, lá quando Moisés criou a lei, ainda no deserto, lá em Levítico, a lei nos diz que você não deva cometer nenhum tipo de adultério. Não deve cometer adultério. Né? E na lei de Moisés, cometer adultério era o quê? Era você trair a sua esposa ou trair o seu esposo com uma outra pessoa. Era você cometer o ato de traição. E aí Jesus chega aqui para eles e dizem, olha, queridos, Moisés falava para vocês que não deveriam cometer adultério. Mas eu quero levá-los a entender este mandamento de Moisés. Eu quero levá-los a ter uma profundidade maior a respeito do prejuízo deste pecado. E eu quero lhes dizer que não é só, o pecado aqui não é só quando você comete concretamente com uma outra pessoa a traição, o adultério. Mas, na verdade, aquele que, mesmo sem ter cometido concretamente, mas só em olhar para uma outra pessoa, você que já é comprometido com alguém e olha para uma outra pessoa, ou você que não é comprometido com ninguém, mas olha para uma pessoa que já é comprometida, e ao olhar para esta pessoa, você deixa que dentro de você nasça um desejo e você alimenta esse desejo por ela, ao ponto de esse desejo criar em sua mente imaginação, sentimentos que lhe trazem um sentimento de prazer, um desejo de prazer com a outra pessoa. Jesus nos diz que esse tipo de sentimento, esse tipo de pensamento dentro de nós já é o adultério. Então não precisa chegar a se cometer o adultério. É algo muito parecido, por exemplo, com o outro mandamento, porque não cometerás adultério é um dos mandamentos da lei de Deus. Mas tem um outro mandamento que também nos fala a respeito de não matar. Não matar. Você não precisa literalmente assassinar uma pessoa fisicamente, matar, tirar a vida de uma pessoa para ter cometido este pecado contra o mandamento da lei de Deus, não matar. Mas, por exemplo, se dentro do teu coração você deseja a morte de alguém, quem dera que essa pessoa morresse logo, fosse embora, você já matou a pessoa. Não de forma física, mas você já matou a pessoa dentro do seu coração. E o Senhor vem nos mostrar que o pecado, ele começa dentro de nós e depois ele se expressa fora de nós. O pecado, ele nasce de dentro da humanidade, de dentro de mim. A boca fala daquilo que o coração está cheio. As atitudes também são expressões daquilo que dentro de mim está cheio. Aquilo que eu expresso nada mais, nada menos são do que frutos daquilo que em mim está plantado. Ora, se eu planto dentro de mim raiva, ira, ressentimento, mágoa, rancor, quais frutos eu darei? O que eu vou expressar exteriormente? Eu vou expressar a mesma coisa, ira, raiva, porque a raiz que está dentro de mim, talvez eu expresse atitudes de assassinato, de violência física, porque dentro de mim há sentimentos de ira, de raiva, de mágoa, de tantas coisas. Então observe que o pecado, ele nasce dentro de mim. Não precisa acontecer a expressão exterior para dizer que foi cometido pecado, não. Porque quando acontece a expressão exterior, é porque interiormente já aconteceu. Você entende isso? Então a expressão exterior, ela é apenas a concretização daquilo que dentro de mim já está acontecendo. Então, se eu vou a uma pessoa cometer adultério com aquela pessoa, é porque antes, dentro de mim, eu já cometi esse adultério. E aí Jesus está tentando levar os seus discípulos e aquelas pessoas que lhe escutavam
a esta compreensão de profundidade a respeito do pecado. Né? E aí, na lei de Moisés, era permitido que, se você quisesse se divorciar de alguém, você dava a ela uma carta de divórcio, um documento que dizia, olha, não somos mais casados, está aqui, estamos divorciados. E aí o Senhor vem falar também a respeito disso. E ele vem dizer assim, olha, aquele que dá uma carta de divórcio está levando aquela pessoa ao adultério, como você também. Ah, Marcelo, então quer dizer que não pode se divorciar? Não. Não sou eu que estou falando. É a palavra de Deus. Se você vai aceitar isso ou não, isso aí é com você. A decisão é sua. Se você aceita que esta palavra vem de Deus. Mas o Senhor nos diz, aquele que se divorcia está caminhando no caminho do adultério. Não devo dar carta de divórcio, não devo me divorciar. Aí o Senhor coloca aqui uma condição para o divórcio. Olha que interessante. E ele diz assim, né? Não devo dar carta de divórcio. E aí no versículo 32, eu porém vos digo, todo aquele que se divorcia de sua mulher, né? Leva ela a uma união, leva ela a um sentimento de adultério, a não ser por motivo de união irregular. Está escrito aqui, versículo 32. A não ser por motivo de união irregular. E aí Jesus coloca uma condição aqui. Qual é a condição? A não ser que você tenha casado por um motivo de união irregular. O que é união irregular? A pessoa que você se casou, ela já era casada com uma outra pessoa e você não sabia. Ela escondeu isso. Ela escondeu de todo mundo, inclusive da igreja. E aí você acabou casando com uma pessoa que já era casada. Então esse casamento, ele nunca existiu. Tá? A igreja, ela não anula um casamento. Ela dá uma carta de nulidade. Nulidade é diferente de anulação. Nulidade é um documento que diz que nunca existiu. Aquele casamento nunca foi de verdade consumado. Não existe aquele casamento. Ele não é verdadeiro. E aí eu dou uma carta que atesta que aquilo nunca existiu. É diferente de uma carta de anulação que diz, não, isso aqui é verdade, isso aqui existe, esse casamento é lícito, é validado. E aí eu vou anular isso que é verdadeiro. Então a igreja não dá anulação, a igreja dá nulidade. E aí ela analisa e percebe e vê se o teu casamento ele está em situação irregular. O que é situação irregular? Casou com alguém que já era casado. Casou com uma pessoa que tem problemas mentais. E aí os problemas mentais podem estar neste momento afetando a tua pessoa, a tua integridade de vida. A questão da procriação também pode ser, porque o casamento ele tem uma finalidade também procriativa. E aí a pessoa não teve aquela honestidade de com você, no momento de noivado, de namoro, dizer que ele era incapaz, que ele era estéril. E aí depois que casou, você foi saber disso, e você é uma pessoa que tem um profundo desejo no seu coração de ser mãe ou de ser pai, enfim. E isso poderá, dentro do julgamento eclesiástico, poderá pesar para uma questão de nulidade. Então, assim, existem diversos casos. Você casou forçada, né? Antigamente tinha muito disso, né? Do casamento forçado, do pai dos pais do noivo e da noiva arranjarem um casamento e você casar forçado. Casou porque estava grávida e aí foi casar obrigado. Não foi por livre e espontâneo consentimento, mas foi por obrigação. Então todos esses casos aí colocam que esse casamento está numa situação irregular. Então nesses casos de irregularidade de casamento, sim, poderá então haver a questão do divórcio, da separação. Mas fora esses casos que a igreja analisa no tribunal eclesiástico, é um julgamento, tá, queridos? Eu não posso dar divórcio. Eu não posso dar carta de divórcio, porque eu entro em adultério. Né? Se eu me divorcio, eu entro em adultério e levo a outra a adulterar também. Então, sim, Jesus está falando aqui de adultério. Mas vamos estender um pouco mais essa palavra para além
do pecado do adultério, além da questão matrimonial. E vamos entender que para tudo aquilo que me leva a pecar, para tudo aquilo que hoje leva o meu coração para longe de Deus, porque essa palavra me diz que tudo aquilo que poderá condenar a minha alma ao inferno, e aí Jesus está se referindo aqui ao adultério, ao pecado do adultério especificamente, mas não é só o pecado do adultério que poderá levar minha alma para o inferno. Tantos outros pecados, por exemplo, morrer em pecado mortal, poderá levar minha alma para o inferno. O que é morrer em pecado mortal? Os 10 mandamentos, né? Por exemplo, o 6º mandamento da lei de Deus nos fala a respeito de que não pecar contra a castidade. O que é o pecado contra a castidade? A fornicação é um pecado contra a castidade. Marcelo, o que é a fornicação? É o sexo fora do casamento. Você não é casado, mas você vive uma vida sexual ativa, fora do ambiente de casamento. Isso é fornicação. A fornicação, ela é um pecado contra o 6º mandamento da lei de Deus. E é um pecado mortal. E se eu morro sem a confissão, né, se no meu último dia de vida eu não tive a oportunidade de, diante de Deus, através do sacramento da confissão, arrependido, de coração contrito, pedir perdão a Deus pelo ato sexual fora do casamento, pela fornicação, eu poderei morrer em pecado mortal contra o 6º mandamento da lei de Deus, e este pecado mortal poderá condenar minha alma ao inferno. Então veja, queridos, se a gente for pegar todos os 10 mandamentos da lei de Deus, também pegar os pecados capitais, luxúria, né, a gula, todos os 7 pecados capitais, que também poderão condenar a minha alma ao inferno. Se a gente for olhar esses pecados e analisar a nossa vida, de repente nós podemos encontrar em nós coisas que fazemos que nem estamos percebendo, que nos condenam. E aí, essa palavra vem de cheio para nós nos dizer o seguinte: tudo aquilo que poderá condenar a tua alma ao inferno, é necessário que você tire, arranque, arranquem das vossas vidas e jogue fora. Jogue fora, querido. Porque é melhor que você tenha esta perda agora, nem que esta perda te faça sofrer, nem que esta perda te faça chorar, nem que esta perda te doa, do que depois você perder eternamente a tua alma. Ah, tu está num relacionamento onde esse relacionamento é um relacionamento de pecado. Tu está num relacionamento adúltero, vamos colocar um exemplo. Ah, mas eu amo demais essa pessoa que eu estou com ela. Tá, mas essa pessoa é casada. Ou você é casado. Ou vocês foram casados. Né? Vocês são divorciados e agora estão juntos. E aí convive. Ah, mas eu amo muito essa pessoa, eu amo demais, é fulano, mais ciclano. A palavra nos diz o quê? Se você vai permanecer agarrado ao pecado, agarrado ao adultério, queridos, você poderá perder a sua alma eternamente ao inferno e a dele também. O que eu tenho que fazer? Arrancar fora. Eu tenho que sair desta situação de vida de pecado que eu levo. Tem como você corrigir isso daí? Tem a possibilidade de vocês corrigirem? Ah, eu vivo em fornicação. Ah, o meu esposo não é casado com ninguém. Nem eu também nunca fui casado com ninguém. Então assim, nós não estamos em adultério. Mas também nós não somos casados. Nós não temos a bênção matrimonial do casamento na igreja. A gente se juntou, a gente vive junto. Tá, vocês estão em pecado de fornicação. Por quê? Porque é o sexo fora do casamento. Vocês não são casados. Então assim, como é que eu corrijo isso? Casando. Né? Não é amanhã você sai daqui, pega o seu esposo, vai na igreja e casa. Talvez haja necessidade de uma preparação, de uma conscientização,
de um entendimento por falta pelo seu esposo, de um entendimento também pela sua esposa, mas assim, vocês precisam chegar a uma clara compreensão da bênção de Deus sobre a vida de vocês. Até que um dia, vocês vão, se Deus quiser, chegar lá no casamento, e aí sim, ter a bênção de Deus sobre o casamento, sobre a união conjugal de vocês. Mas se você permanece em uma situação de vida assim, sabendo que isso, sabendo que você não pode, por exemplo, comungar o corpo de Cristo, você não pode receber o corpo de Cristo, você está nessa união e não pode receber o corpo de Cristo. Olha, querido, se eu não posso receber o corpo do Senhor aqui, como é que eu receberei depois da minha morte também a vida eterna? É claro que eu não estou aqui jamais dizendo que você, obrigatoriamente, ao morrer nessa situação, você já está condenado ao inferno. Eu não sou juiz, eu não posso julgar ninguém. Eu não posso dizer a ninguém se está salvo ou se está condenado ao inferno. Esse papel, esse julgamento cabe a Deus. Não é meu. Mas eu posso lhe dizer que a palavra nos fala que ao morrer em pecado mortal, existe uma grande possibilidade de perder a minha alma ao inferno. Quando eu digo que existe uma possibilidade, é porque eu estou dizendo que nosso Deus é tão amoroso e tão misericordioso que cabe a Ele o julgamento, e pode ser que no último dia de tua vida, naquele momento, o Senhor venha com misericórdia e haja com misericórdia e te salve. Mas, por justiça, minha alma poderá se condenar ao inferno. E aí, queridos, você leve esta palavra para muitas outras coisas, não só para a questão de relacionamento, de adultério, né? Para a questão sexual, mas para todas as outras coisas. Por exemplo, se você está num emprego, num trabalho, aonde o teu chefe, o teu patrão, te obriga a ser desonesto, te obriga a viver a mentira, a falsidade, a desonestidade, te obriga pela desonestidade, a fraudar documentos, a roubar, a furtar, talvez roubando o governo, talvez roubando outras pessoas, um fornecedor, ou o próprio consumidor em si. Você está pecando contra o mandamento que é não furtar, não roubar. Ai, Marcelo, o que é que eu faço? É melhor que arranque fora. Isso é viver pela fé. Não é fácil viver a palavra de Deus. Quem foi que disse que era fácil? Ah, é melhor então deixar o meu emprego? Você vai tentar viver a palavra de Deus dentro do seu emprego. Você não vai deixar o seu emprego. Olha, eu não posso fazer isso porque isso é desonesto. Você vai ser luz para o seu patrão, para o seu trabalho. Isso vai gerar contra você perseguição. Isso vai gerar contra você um monte de coisas. Isso é próprio de quem vive a palavra de Deus. Agora, se chegar ao ponto de você permanecendo na luz, dentro do seu emprego, nesta situação que eu estou colocando, chegar ao ponto do seu patrão dizer assim, ou você larga disso e faz o que eu estou mandando, ou você vai perder o emprego, aí sim, é melhor arrancar fora este emprego e jogar fora, arrancar este olho, esta mão fora e jogar fora, do que viver dentro de um emprego, mergulhado no pecado e depois vir a perder a minha alma eternamente. Você vai tentar de tudo no seu relacionamento, você vai tentar de tudo no seu emprego, você vai tentar de tudo dentro da tua família. Na situação que se encontra, que hoje você vê que ali tem um pecado, você vai tentar ser luz naquela situação. Agora, se você chega a um ponto que você percebe que não dá mais, que não tem como você conseguir ser luz sem que precise arrancar e jogar fora, então você chegou a uma decisão dura, a uma decisão dolorosa, a uma decisão... Arrancar uma mão deve doer muito, arrancar um olho então... Mas Jesus diz, é melhor arrancar. É melhor passar pela dor do que depois passar pela dor eterna. Ah, meu filho, que palavra forte essa de hoje para o Senhor. Você esperava hoje uma palavra linda, amorosa, que viesse assim te acalentar? Não, hoje a palavra que o Senhor tem para nós, no Evangelho de hoje, é uma palavra forte. Não tem outra coisa para ser dita aqui. Não dá para a gente mascarar, cobrir aqui, tampar o sol com a peneira. Não, é uma palavra dura, forte, verdadeira, radical e muito firme. É por isso que viver em Deus é viver a santidade. Viver em Deus é passar por cima de tudo e de todos, é renunciar, é deixar que a cruz, ela pese sobre mim
que me doa, é abraçar a renúncia, o sacrifício. Isso é viver em Deus. Eu quero viver em Deus, mas não quero que nada doa na minha vida, não quero arrancar nada. Quero que eu faça a minha vida e viva ela do jeito que é melhor para mim. Questione se você realmente está vivendo perfeitamente essa palavra. É forte, não é, gente? É forte. Então, assim, eu deixei aqui o início de uma meditação para que você medite agora em todas as outras instâncias da sua vida, em todos os outros tipos de pecado que a gente comete. Falei de alguns aqui, mas que você possa aprofundar mais essa palavra na sua vida, fazer uma análise, um questionamento, uma anamnese, fazer um exame de consciência e ver o que na tua vida hoje você precisa arrancar em busca da santidade, em busca de viver plenamente em Deus. Elias, lá atrás, foi buscar a Deus, mas Deus não estava em todas as coisas. Deus não estava no vento, não estava no terremoto, não estava no fogo. Deus estava no inesperado, que era na brisa leve. E quando Deus se apresenta a Elias, pergunta o que é que Elias quer. E Elias diz para Deus: Senhor, o que eu quero é te amar, porque eu ardo. Olha a palavra de Elias: eu estou ardendo de desejo por ti. Queridos, a graça de Deus não está em tudo. Não está em tudo. Um relacionamento conjugal que não tem a bênção de Deus, a graça de Deus não está agindo acolá como deve agir. Eu não encontro Deus em todas as coisas. Naquele emprego que me leva a pecar, naquela situação que eu me encontro, naquele relacionamento, naquilo outro, enfim. Às vezes dentro de uma caminhada de comunidade. Deus não está presente em todas as ações, em todas as atitudes. Tá certo? Agora, somente aquele que se aproxima de Deus e diz: Senhor, eu te desejo, porque eu ardo de desejo por ti. Somente esse que arde de zelo por Deus é capaz de viver esta palavra que é tão forte e tão dura e tomar decisões tão fortes e tão duras na vida. Olha para o teu coração e vê o quanto que tu arde de desejo por ele. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado nossa Mãe Maria Santíssima.